Oi, gente! Bem-vindos ao Potim! Sim! E hoje nossos convidados são pessoas muito especiais. Eu acho que todo podcast vai ser pessoa muito especial. Muito especial, não tem como. Mas são os melhores e maiores e mais lindos líderes de intercessão que o Vidatim já teve. E se vocês E ainda não únicos. conhecem, né? Vamos apresentar agora pra vocês. 1, 2, 3 3 e... Oi, pessoal. Oi, gente. Mariane, Leandro, Os mais lindos, com certeza. Os Sejam únicos, bem-vindos. graças a os Deus. únicos, então eles ainda são invictos nesse posto. E aí vocês podem se apresentar, quem quer começar? Só falar rapidinho, nome e tal. Meu nome é Básico. Leandro, tenho 22 anos, com carinha de 18, com certeza. Alguém avisa, gente, Não, ele tá carinha de crente. 18. Sou convertido há mais ou menos 10 anos, moro sozinho, faço faculdade de administração. Acho que é isso. Oh. Curiosidades aí pra vocês, de graça. Graças a Deus. Gente, eu sou a Mariane Quintanilha, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de farmácia, eu sou convertida. Na verdade, eu nasci na igreja, né? Meus pais sempre foram cristãos, desde que eu nasci. E de convertida, assim, firme na igreja, são 4, 5 anos, né? De batismo, eu conto pelo batismo. E o que mais que eu posso falar? Me deem Não dicas. sei. E vocês são líderes da intercessão. Sim. Com certeza. Realmente. E nesse posto a gente tem uns 2 anos. Eu acho que 2 anos. E como é ser líder da intercessão? Porque a gente sabe que tem um peso enorme, né? Olha, eu digo que eu não sou líder de intercessão. Eu digo que eu sou auxiliar de Deus, sabe? Porque tudo que acontece na intercessão é Deus que faz, eu não faço nada, sabe? É a cada dia um milagre. Então, acho que é sempre uma oportunidade de crescer e de entender que Deus é o nosso Pai e Ele cuida da gente. Sim. E pra Amém. você, Leandro? Cara, primeiro é incrível, né? A sensação assim, as coisas que Deus fala no nosso coração e as coisas que a gente vê também através. E eu nunca esperei ser líder, cara. E foi algo que me pegou um pouco de surpresa, mas eu já estava me preparando um pouco, porque você começa a perceber um pouco quando você vai se tornar líder e tal, por causa do projeto que a gente já foi criando, que a gente vai entrar em detalhes. Sim. Mas eu gosto muito porque, cara, você liderar é incrível. Você tá perto ali com seus discipulados, você tá junto, você tá caminhando. E, como a Mariane falou, você tá pertinho de Deus também. A intercessão tá muito ligada. Não tem como não tá, né? E aí você vai passando por momentos, vai passando por dificuldades, mas você sabe que Deus está suprindo tudo. E Deus derrama, cara. Nossa, é incrível. Então, eu tenho uma sensação muito boa. E eu tive também um líder que eu gosto muito de me inspirar, que foi o meu primeiro líder de quando eu entrei na igreja. Foi o Mauri. Ele, cara, é muito engraçado. Dúvida Kids. Kids. E, é algo nada a ver em Vida Kids intercessão. Mas, se for parar pra ter exemplo, às vezes estava acontecendo, sei lá, algo muito absurdo. As crianças estavam fazendo uma agitação, ele chegava, tranquilo, não sei o que. Mó zen, na paz. Muito, muito tranquilo. E aí eu falava, cara, e é muito assim. E eu também era, eu tinha uns 13 anos. Então, a gente adolescente, a gente fazia mais bagunça do que trabalhava com as crianças. Mas atrapalhava. As crianças estão lá, estão brincando, a gente tá perturbando mais do que as crianças, tá jogando bola, não sei o quê. Hora do lanchinho. Poxa, Comia tudo, mais. Gente, a melhor fase era pipoca. Gente, Pra o mim, Vidatim... pipoca meu Deus. Vocês lembram disso? O Vidatim ficava lá em cima, no auditório. Negócio que não. E Sim. você não pegou? Amiga, Você levanta não o pegou lá microfone. em cima? Sério? Que acho que Não tá... peguei. Era lá Gente, em cima. era Aí o que melhor- acontece? melhor de tudo. A cozinha do Vida Kids fica na frente do auditório. E aí o Vidatim inteiro passava lá pras tias da cozinha pra pegar pipoca, e elas sempre davam. Aí era um copinho de Cheirinho Guaraná muito bom. e um saquinho de pipoca. Então Sempre. você já pegou, lá embaixo, no subterrâneo? Não, na verdade, é que eu falei que eu não peguei o Vida Kids. Ah, Mas essa tá. fase Lá em do cima Vida você Teen, pegou? Eu peguei. Então, tá. era assim, galera. Cara, era assim que os muito bom. incas, maias e astecas do Vidatim viviam, pequenininho, comendo mas pipoca do Vida bom. Kids. Eu não assisti.
faço. Não, E aí fala. E tinha também, tipo, essa época nossa era incrível. Porque a gente comia ali, a gente fazia as coisas. E também tinha uma parte ruim, que a gente pegava, tipo, as cadeiras ficavam do lado de fora, lembra? Sim. A gente Tinha que arrumar tirar tudo. Isso aí. aí montava É verdade. Porque tinha aula do Arrumar I9, tudo então e tinha depois que tirar. tirar todas as Não, mas verdade. era sempre de lei. Toda vez que acabava o culto, todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava. pegava Era as muito legal, né? cadeiras Tipo, e todo colocava mundo já pra trás. sabia. Nosso momento de comunhão, Mas cara. era isso Sim. que fazia ser especial. Sim, Sim, todo mundo era chegava mais fácil. cedo, aí tinha que tirar as cadeiras do Videtim, do I9, do I9 e botar as cadeiras da igreja normal. E aí depois a gente tinha que fazer o caminho inverso, Porque ali juntar era todas as era uma cadeiras sala, e botar né? lá. Era sala de aula. Era né? sala de aula. Sala de aula. Aí tinha que fazer essa troca Essa todo transição. Todo domingo. E ninguém ligava, né? Não, Ninguém uma coisa reclamava. Eu pensei agora, eu não refleti isso na época, mas e os instrumentos? Que a bateria ficava lá, né? Ficava. Ficava. Tinha Ah, bateria. Eu tinha estudava, um monte de coisa. às vezes era meio caos, porque às vezes alguém sentava lá, batia no meio da aula, todo mundo ficava assim, meu Deus. Sério, na Tá aula. Não, mas professor aí de depois matemática, controlaram tudo, mais. né? Vamos aprender hoje com música. 2 mais 2 é... Bumbo. 4. Mas fala o que você tava falando do Mauri. Aí, tipo, foi um líder muito Aham. incrível, me inspirou muito. Porque ele sabia lidar com qualquer tipo de situação que acontecia, cara. Tipo, uma pessoa que tava, às vezes até coisa que fugia do padrão. Às vezes os pais chegavam meio exaltados e tal. Sim, sim. Então, aí eu comecei a olhar assim e falava, cara, o líder ele exerce muitas tarefas. Ele também, e é mais incrível, que o líder ele delega mais. Porque ele vai chegar e vai fazer, pô, faz isso e tal, e vai te auxiliar. E o mais impressionante que eu acho é que muitas vezes quando o pessoal vê, parece que liderança é um lugar de prestígio, né? Um lugar que você vai ter facilidade. Só que, na verdade, principalmente a gente, como cristãos, ser líder, na verdade, é você ter mais trabalho. Simplesmente é isso. É você ter mais trabalho, é você ter que se sacrificar mais. E foi justamente o exemplo que Jesus deu pra gente, né? Ele sendo o maior líder, ele servia, ele ensinou isso, né? Ele lavando os pés dos discípulos. Verdade. E foi isso que ele mandou a gente fazer. Até que os últimos serão os primeiros, e quem quiser ser maior, que sirva. Então, a lógica é totalmente ao contrário. Então, parece que é um lugar, tipo assim, nossa, muito legal, mas na verdade tem muita coisa por Só que trás. a gente cresce muito em amor. A gente começa a amar como Deus ama. E isso é muito incrível, porque a gente não olha mais como qualquer um. A gente olha como o nosso... É tipo o nosso filho, sabe? Aquela pessoa que tá ali pertinho, tá te ajudando. Então, é muito prazeroso essa posição. Até o dever de discipular, né? Que é muito importante. Sim. E, tipo, eu acho que algumas pessoas podem ter dúvida. O que é intercessão? Assim, vocês conseguem resumir isso em uma palavra, uma frase? É se colocar entre a pessoa e Deus. É se colocar no meio de algo, sabe? Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. É Né? intercessão. Tipo, Caraca, é meio... verdade. Porque você falou isso, Às vezes Muito as bom. pessoas têm muito medo dessa palavra, tipo, meu Deus, intercessão. Só que, na verdade, Parece é só uma coisa você... muito mística, né? Tipo, nossa. Exatamente. Quando a gente pensa, às vezes as pessoas ficam, caraca, cara, intercessão, por não quero exemplo, intercessão. a não gente quero pode fazer isso. pensar na intercessão como, por exemplo, você tem o seu amigo, né? Que você quer que ele vá numa festa. Aí tem a mãe dele. E a mãe dele fica naquela dúvida, né? Se ela vai deixar ou normal. não. Aí o amigo chega e fala, olha, eu quero que meu amigo vá. Então ela vai, deixa eu falar com sua mãe que talvez ele deixe. Sim. Ela deixe. Então, assim fica muito mais fácil. De Então, compreender, né? É essa a posição Sim. da intercessão. É simplesmente você se colocar, né, meio que no lugar da pessoa pra alguém com superior. Que no caso, o que a gente faz é Deus, é o superior, né? E também vale ressaltar que, tipo, é muito maneiro a gente tá se colocando entre uma pessoa e Deus, uma pessoa e às vezes uma cidade, uma nação. Eu acho muito, cara, um exemplo que pra mim é incrível. Quando Jesus vai visitar Abraão. Tipo, Jesus estava lá passando e ia destruir Sodoma e Gomorra. Só que aí, quando ele desce, ele tá indo no caminho, ele e 2 anjos, meio que ele fala, cara, como é que eu vou fazer isso sem falar com meu amigo Abraão? E tipo, primeiro, poxa, Deus chamar de amigo, pra mim é incrível. Verdade. E aí passa, e aí, tipo, quando ele fala com Abraão e tal, que ia destruir,
é engraçado que o Abraão ele vai chegar e ele vai falar, ele vai interceder pelos justos, que fala a Bíblia. Mas Deus, se tiver Ele 50 fica um tempão, lá né? e tal, se tiver 50 lá, vai ele destruir, não sei o quê. Mas se Deus tiver fala, 20, ele vai... E depois se chegar tiver 10. E é muito incrível, sabe? E não Então, tinha 10, gente. É. E Incrível. não tinha 10. E aí, poxa, o Abraão, ele se colocou naquela posição por causa que, sabe, ele estava ali com o amigo dele. E ele participou de algo que Deus ia fazer, sabe? Sim. E qual é a diferença? Porque eu acho que talvez às vezes não fique muito claro. De intercessão e oração. Um ponto assim que faz uma... essa diferença. É como se a oração fosse eu falando com meu pai, nesse exemplo que eu dei. E a intercessão é quando você se coloca no lugar de outra pessoa, né? Pra você falar. Então, quando você vai orar, você fala diretamente com Deus sobre a sua vida, sobre as suas coisas, talvez. E uma das coisas que eu fico pensando é que pra gente interceder, a gente primeiro precisa orar, sabe? Porque a gente precisa ter um contato direto com aquele superior. Eu não posso chegar do nada e querer que a mãe da minha amiga deixe ela sair, sendo que eu não tenho intimidade com ela. Você não conhece, não né? conhece. Então a gente precisa ter intimidade com aquele que é superior pra gente se colocar na posição de intermédio, de intermediário. Então, é importante isso, né? E saber como é esse preparo, né? Porque eu imagino que você se colocar no lugar do outro, as pessoas, elas têm um peso. E um peso muito espiritual também, cada um tem. Então, tipo, como vocês se preparam pra isso? Porque estar no meio, né, daquilo dali, interceder, se colocar no lugar, é uma coisa que leva um peso muito grande espiritual. Então, eu imagino que tem que ter muito preparo mesmo pra você não abrir brechas até na sua própria vida. Sim, geralmente o que a gente faz, né, são os estudos, porque pra gente interceder, a gente precisa primeiro ler a palavra, conhecer quem a gente tá falando, com quem a gente tá falando. E a gente estudou recentemente sobre as armaduras de Deus, né? Porque a gente precisa, como um soldado, estar prontos pra batalha. Então a gente entra nessa posição de intercessor, primeiramente pronto. Pronto como? Né? Pronto com a palavra de Deus, pronto com a fé, pronto com a salvação, com a justiça. Essas são as armaduras de Deus, que é falado em Efésios, né? Então é basicamente isso. Falou sobre oração, eu gosto muito de definir, tipo, quando você fala oração, intercessão. Oração é meio que a gente se prostra ao Senhor e deixa que Ele encha. Ele vai encher nossa mente e nosso coração. Porque, cara, não tem como a gente interceder. Eu vou interceder por você, uma pessoa. Não tem como eu interceder pela pessoa se eu não conhecer o coração de Deus, eu não conhecer o propósito que Deus tem para aquela pessoa. Como Ele age, né? E aí a pessoa vai e tal, se encheu de Deus, e você vai ter essa autoridade para estar intercedendo. E é muito legal porque, cara, você chegar, você interceder por alguém e tal, e, sabe, estar alinhado com Deus e tudo dá certo, é uma sensação incrível. Você fica, poxa, cara, Deus, muito obrigado, eu participei disso e tal, eu estive junto. E uma coisa muito legal, normalmente, sempre as reflexões, assim, mais legais que eu tenho, ou eu li em algum lugar, ou eu vi alguém falando, mas essa em específico, eu acho que foi realmente eu refletindo no Espírito Santo, não que dessas outras formas também não, mas essa é uma coisa que eu pensei um dia, nem lembro porquê, e ficou muito na minha mente, e foi uma coisa que realmente me marcou muito, sempre quando eu falo de oração, em algum momento eu acabo lembrando, que eu tava pensando, cara, Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa. Ele já é soberano. Ele já tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor nele próprio. Ele é autossuficiente. Só que, quando a gente está orando, na verdade, eu sinto muito que a gente... claro, a gente está se entregando, se prostrando. Mas eu vejo muito que na oração ele nos molda, ele nos transforma. Porque quando eu estou orando, isso eu percebo direto. Quando eu estou orando pedindo, por exemplo... que ele me ajude a estar mais forte, a ser alguém, a estar preparada a ouvir a voz dele. À medida que eu vou pedindo, eu vou ficando mais atenta para que quando acontecerem coisas que vão me fazer, por exemplo, ou sair disso que eu pedi a ele,
ou algo que vai querer me distrair ou algo assim, eu já estou mais preparada, porque eu estava nesse lugar com ele. Então é muito mais, a oração, eu acho que edifica muito mais a gente do que a Deus, porque ele conhece, né? Muitas vezes um questionamento que muita gente faz, acho que vocês já devem ter ouvido muito, então, de que, pra que eu vou orar se Deus já sabe tudo? Se ele já sabe o que eu tô passando. Mas, por exemplo, quando eu tô passando por um problema, e eu oro a Deus, entrego a Ele e começo a declarar a palavra de Deus, que a paz dele exceda todo entendimento, que eu creio que ele é soberano, que eu sei que ele tem pensamentos de paz e não de mal, que ele tá no controle, eu saio edificada. Uma renovação. Deus continua sendo ele continua no trono. Mas eu fui renovada, porque eu estive com ele, eu lembrei quem ele é. Sim. Eu lembrei que ele continua sendo Deus, e aí eu posso descansar. Tem aquela questão de ser imagem e semelhança do Criador. Então, quando você olha pra ele, você se olha. Então, talvez seja isso, né? Que a gente vive. Uma transformação de tipo, ser moldado. Nossa, eu deveria ser assim todo dia. E isso, por isso que a gente fala muito de intimidade. A intimidade, ela é todo o dia. Então, pra interceder, pra orar, tudo precisa de ser íntimo. Íntimo de quem? De Deus. Entendeu? E é lindo ver as consequências na nossa vida, né? Tipo assim, ver que às vezes uma coisa que você fazia no automático, você começa a perceber, tipo, talvez não seja legal isso. Natural, né? E aí você vai se afastando e não é um peso mais, né? Você consegue observar em tudo. E em tudo na sua vida, você olha e você vê a mão de Deus. Isso eu acho, tipo, muito, cara, surreal. Você olhar e você fala, caraca, Deus fez isso, sabe? E foi por quê? Por causa, cara, eu conversei com ele, busquei intimidade com ele. E às vezes, assim, Deus ele continua fazendo em todo o tempo. Mas eu quando você não tem intimidade com ele, você não percebe. Você não enxerga. Eu ia falar exatamente isso. Abrir os olhos, né? Igual os discípulos em Emaús. Acaba ficando, tipo, nem percebe que Jesus tá ali. Mas ao partir do pão, eles reconhecem, né? Nossa, é ele. A intimidade. Demais. Não, e a gente entende até pelo que aconteceu no podcast, né, cara, que, tipo, o áudio que tava gravando, tava nos celulares e tal, e quando foi lá, faltou luz, a gente não entendeu. Vamos contar a história, que o pessoal não sabe. Verdade. No primeiro episódio, que agora vocês já viram, que é com o Luana e Xandão, a gente tava gravando, a gente iniciou a gravação. Só que tipo 8 e pouca, né? A gente começou super tarde. Sim. E aí deu uma pane, tipo, parou, tipo, desligou todas as luzes e voltou. Só que aqui na igreja já costumava acontecer isso, porque por ter gerador, tinha uma certa hora da noite que trocava a luz normal pelo gerador. Não sei a ordem, mas eu sei. Não entendi muito esse conceito, mas... Não, mas acontecia, tanto que sempre, depois do culto, tinha uma hora que trocava o gerador pela luz normal e aí dava esse apagão. Sim. E nesse dia da gravação, também aconteceu esse apagão. E a gente não entendeu por quê, né? Porque a gente já tinha começado a gravar e tal. Só que a gente daqui, a gente ficou um pouco aliviado, porque na primeira vez que a gente começou a gravar, a gente ficou meio nervoso. Muito nervosa. Então a gente preferiu, vamos fazer de novo, foi muito bom. Entendi. E depois... Ai, Mariana tá me pensando na história agora. É que eu tô entendendo tudo agora, gente. E aí, quando o pessoal foi ver, porque eles falaram assim, não, então antes da gente gravar de novo, vamos ver como tava ficando, pra ter certeza que tava tudo certo. E aí a gente viu que aqui, quando a gente tá gravando, a gente tá captando o som pela caixa de som. E aí eles perceberam que tava saindo pelos celulares, então tava um som muito ruim. Sim. E se a gente tivesse continuado gravando o som inteiro, o podcast inteiro, ia dar errado, a gente não ia conseguir usar o episódio. Nossa. E aí, A gente ia ficar 1 hora gravando, ia pegar o celular, caramba, não vamos poder utilizar. Sim, e aí apagou e a gente não entendeu na hora e deu super certo. E aí a gente conseguiu fazer de uma forma correta, a gente mais calma e com o áudio certo. Verdade. Então foi bênção, foi muito bom. E eu creio que Deus faz questão de mostrar. Quando você tem intimidade, ele faz questão de mostrar que ele tá igual, tipo assim, quando você tem um relacionamento com alguém, faz questão de mostrar que tá te agradando, que tá ali, entendeu? E é engraçado que, cara, só faltou luz aqui. Tipo, a vizinhança tava tudo e isso normal, é pra cara. mostrar, tipo, a glória de Deus mesmo, que ele age e que ele faz o querer dele, ele cumpre os propósitos dele, né? A gente crê, acima de tudo, apesar de ser uma coisa muito legal, muito divertida, a gente crê que ele tá à frente desse projeto, de tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, esses detalhes vão confirmando a gente e enche o nosso coração, a mente de esperança, de que quando ele tá no controle, cara,
não Quando interessa. você tem essa intimidade, eu acho muito coisa assim, porque você, por exemplo, eu estou no carro, indo pro trabalho, indo pra escola, faculdade. E um trânsito do nada. Um lugar onde nunca tem trânsito, pegou um trânsito. E Aí eu tô super você atrasada, eu entende. tenho que chegar lá a tal horário e tá com trânsito. E a gente não entende isso, gente. Mas se tá acontecendo, é porque tem que acontecer por algum motivo. É, Deus verdade. permitiu Tudo. que a gente esteja naquele trânsito pra poder talvez nos livrar de uma coisa. Então, assim, realmente, quando você tá buscando aquela intimidade, é aquilo que eu comentei. Deus sempre tá fazendo, ele sempre tá agindo. Mas quando você tá em intimidade com ele, você consegue observar a mão dele a todo tempo na sua vida. É verdade. Sim. E eu acho que até linkando com a questão da infância, Aham. de coisa, você só vai perceber depois de um tempo, quando você conheceu Jesus. Poxa, Deus me livrou daquilo. Sim, Aham. Meu verdade. Deus, Nossa. isso daqui foi livramento, né? Igual Sim. aquela música, foi Deus me guardou. Nossa, é verdade, eu tenho tantas histórias, gente, que eu fico olhando pra trás, tipo assim, eu poderia realmente ter morrido. E eu não morri Você, pela com certeza. glória de Deus. Ninguém me leva a sério, cara, ninguém. Tô brincando, gente. Mas é. E, cara, antes da gente entrar na história de vocês se tornarem líderes de intercessão e tal, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo e que eu tenho um carinho muito grande por essa história. Porque eu acho que foi a primeira história que eu lembro sobre oração. Eu fiquei, não sei porquê, fiquei anos que eu esqueci dela e relembrei. Eu tava no Fundamental e uma amiga minha me chamou, porque ela tinha uma casa de praia em Rio das Ostras. E ela me chamou pra ir. Só que aconteceu alguma coisa que não ia mais dar pra eu ir. Eu acho que uma prima dela ia e aí não ia ter vaga. E eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei, Acabou caramba, contigo. não sei o quê. Tipo, eu não vou Isso é conseguir horrível. mais ir. Sim. Porque, tipo, ainda mais criança, né? Fica com toda Já aquela tinha expectativa. planejado. Eu ia viajar com a minha amiga. E eu não ia conseguir mais, tal. E eu cheguei em casa e tia Beth... Cara, tia Beth maravilhosa. Ela trabalhava lá em casa por muito tempo. E virou, tipo... Ela ficava o dia inteiro comigo. Meus pais trabalharam, então, assim, era muito legal. Era realmente... Parecia minha tia mesmo. E aí eu cheguei em casa e ela viu que eu tava mal, não sei o quê. E ela falou assim, minha filha, ora, pede a Deus. Ai, Jesus. Pede a Deus, vai no seu quarto, dobra o seu joelho e ora. Eu acho que eu era pequena ainda, eu não tinha muito costume de orar, assim. Às vezes eu orava, tipo, antes do almoço, antes de dormir, mas, tipo, nunca tinha passado por essa coisa, tipo, eu realmente pedir a Deus algo. E aí eu fui pro meu quarto e orei. E aí deu um tempo, ela ligou pro telefone fixo lá de casa e a tia Beth atendeu. E ela falou que a prima dela não ia ir mais e que eu ia poder ir. E eu fiquei, meu Deus, Jesus. Culpa de Giovana. A oração funcionou. A prima não E foi porque é Giovana uma orou. história tão legal, porque eu fiquei tipo, caraca, Jesus me ouviu. E ele não tinha obrigação de fazer, porque era uma coisa muito banal, muito sutil. Aham. Mas às vezes ele faz esse tipo de coisa, Ele faz porque questão. ali É, pra criança poder eu entendi, saber. tipo, Uhum. caramba, funcionou. Sim. Eu acabei de orar e deu certo, Aconteceu sabe? isso comigo com uma bicicleta. Minha mãe sempre lembra dessa história. Porque eu falei assim, eu pedi muito a Deus por uma bicicleta. Sim. Aí do nada eu cheguei na casa da minha avó, ela, você quer o quê? Eu, uma bicicleta. E ela me deu a bicicleta pra mim e pro meu irmão. Sim. Graças a Deus, gente. Mas eu acho muito pra gente começar até a entrar nesse tópico de criança, porque criança e oração, gente. Porque assim, a gente quando é criança, mesmo se você cresceu na igreja, você ora, mas você não entende assim 100% o que você tá fazendo. Você tá orando porque você vem na escolinha, aqui, vem no Vida Kids, e você aprende, tem as musiquinhas, e você sabe, por exemplo, aquela musiquinha do pecado, fica de pecadão. Tudo Isso você- não. Você vai aprendendo tudo, da formiguinha, que fala de trabalhar, enfim. Cara, tudo isso você aprende e você vai orando ali, mas você não entende. Mas parece que em algum momento, por isso que eu acho que a questão da conversão, eu não consigo achar que quando tu é criancinha, eu já sou convertido. Eu acho que tem esse start em algum momento da sua vida. Mas... Que você realmente sabe quem é Deus. E você realmente escolhe e fala, eu quero estar com Deus, sabe? E eu acho que a partir dali realmente começa mais uma caminhada. Verdade. Uhum. Mas é incrível que Jesus fala pra gente ter um coração igual de uma criança. Sim. Né? Porque o coração de uma criança muito tem uma vulnerável, fé né? de um tamanho de mostarda. E Sim. que, tipo, faz coisas lindas. Tipo, o testemunho Oh. da Gi, o meu testemunho, e eu creio que vocês também. Sim. Isso é incrível, como que Deus atende as crianças pela E fé. a criança é muito vulnerável e ela tá numa posição de que ela precisa pedir. Sim. Uma coisa que eu acho também muito legal... Ai, gente, é que eu fico pensando várias coisas. E a primeira coisa eu tô falando. Que muitas vezes a gente fala... Quase sempre a gente ouve isso várias vezes. Falando sobre oração. Que, tipo assim... Eu vou explicar, acho que vocês vão entender o que eu quero dizer.
que muitas vezes as pessoas criticam a questão, tipo assim, você ficar pedindo as coisas pra Deus, você orar pra pedir algo. Só que, entrando nesse assunto de criança, que eu acho que cabe perfeito pra explicar. Cara, nós como humanos, a gente tem muito a tendência de fazer as coisas pela força do nosso braço. Sim. E eu vejo muito e creio muito de que a gente se colocar na posição de pedir a Deus as coisas é a gente reconhecer o nosso lugar de vulnerabilidade. Sim. Quando eu vou para a presença de Deus e peço a Ele algo, entendendo que Ele não é obrigado a me dar. Mas quando eu me rendo à presença dEle e falo, Jesus, eu te peço isso, eu estou declarando, eu entendo que não é por mim, eu entendo que eu não mereço, eu entendo que tudo que acontecer na minha vida é o Senhor que está fazendo. E isso eu acho que é muito mais... Por isso que eu falei que eu acho que quando a gente está orando, a gente que é moldado. Porque se eu quero entrar numa faculdade, eu entro por, sei lá, eu tenho a tentação de falar, eu consegui. Mas quando eu entro na presença de Deus e falo, Senhor, eu quero viver os seus planos, eu quero viver os seus propósitos, eu te entrego esse plano que eu tenho, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê condições de estar estudando, de estar ali, se for da sua vontade, que o Senhor me leve. Quando eu chegar lá, eu vou ter a visão clara de que foi Ele quem me deu. E se Ele não der também, porque Ele é soberano. E também sobre o tempo, né? Porque Sim. quando a gente, sei lá, vai fazer as coisas na força do nosso braço, a gente tá fazendo no nosso tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Sim. Então, quando a gente pede pra Deus, Ele vai fazer. Talvez não vai ser ali, naquele momento que Aham. você quer. Mas vai agir o tempo certo que é preciso pra você conseguir. Por isso que eu acho tão importante pedir a Deus. Porque quando você pede a Deus, você submete aquele seu plano a Ele. Sim. E não deixa, tipo assim, eu vou fazer. Não, eu ia falar até um pouco do que ela falou. Pode beber, gente? Gente, eu bebi muita Pode. água. Não, é pra Muita É água. liberada, pode beber. Não pode levar pra casa. Tá gostosa. Pena que não é Enfeite. uma água de coco, né? Não é, mas é água potável muito boa. Cara, Água e mineral. às vezes também a gente não quer aceitar o não de Deus, mesmo a gente entregando. E isso é muito ruim. Porque a gente entregou e tal, não sei o que, e às vezes Deus falou não. Podia ser um exemplo da bicicleta. Deus falou não, ainda não é tempo. Sim. Sabe? Poxa, Deus. Seria ruim, né? Mas entender também que nem tudo no nosso tempo e nem tudo Deus tem A maior que fazer. parte das coisas não é no nosso tempo, né? E ainda bem que não são. Eu acho que a gente prende muito isso na intercessão, porque às vezes vem os pedidos, né? Nossa. Que, né, situações difíceis, que a gente implora, né, Senhor, por favor, vem com o seu poder, vem com a sua cura. Às vezes Deus cura, mas às vezes vem umas notícias chatas, né? Poxa, faleceu alguém, ou aquela situação não ocorreu da forma como você esperava. Mas é incrível também quando acontece. Você vê o carinho e o cuidado de Deus, não só com você, mas também com a outra pessoa. Tem uma coisa que eu reparo muito, assim, que já vi muitas pessoas falando e eu nunca consegui entender o porquê. Mas isso você comentou, me fez lembrar. De que, por exemplo, tem um ente querido meu e aí ele tá doente. E aí eu peço muito a Deus, porque eu quero que aquela pessoa fique aqui. Eu não quero que aquela pessoa vá embora. E eu peço o quê? Faça um milagre. Faça com que essa pessoa fique melhor. E Deus leva essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, é cristã, mas por causa disso, ela perde total amor, total fé em Deus. E acha assim, caraca, Deus não é bom. Deus levou aquela pessoa que eu amei. E, tipo, eu acho... Isso eu nunca consegui entender o porquê que as pessoas sentiam isso. Porque na minha cabeça, tipo... Cara, se Deus levou porque tinha, né? Sim. Que levar. É aquilo que vocês comentaram. Nem sempre Deus vai fazer o que você tá pedindo. Porque às vezes não é pra ser, realmente. E até eu lembro muito, sempre reflito muito sobre isso, porque hoje em dia a gente teve umas culturas que foram aparecendo dentro da igreja evangélica um pouco preocupantes, tipo teologia da prosperidade, agora que tem algumas tendências de teologia coach, de que isso tudo sempre vai dar certo e que você tem que fazer de tal forma. Só que quando a gente volta para a Bíblia e olha para a vida de Jesus, depois dos discípulos, dos primeiros cristãos, todos eles passaram por muitas batalhas e a maioria não teve esses milagres extraordinários. Tipo assim, eles viveram uma vida de milagre contínuo, mas muitos foram crucificados também, foram mortos pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Pra baixo. Sim, então todos eles tiveram uma vida muito difícil. E a Bíblia diz que nós sofreríamos, que a gente deveria se alegrar
quando a gente sofresse, porque a gente estaria participando do sofrimento de Cristo, assim como do sacrifício dele. Então, como às vezes a gente tem uma mentalidade realmente imatura de achar que tudo tem que acontecer da nossa forma. Claro que a gente vai estar sempre orando a Deus e tem situações realmente muito difíceis, de doença, de pessoas que a gente quer que estejam aqui na casa do Senhor com a gente, mas a gente precisa entender que Ele está no controle, sempre. Sim. E até nessas questões, por exemplo, de falecer, a Bíblia diz, né, que o Senhor já tem escrito todos os dias. Sim. Então, nada sai do controle dele. Tem coisas que nós não vamos entender, mas ele vai entender. O pastor Renato fala muito isso, né? Ele sempre fala que a vida é como um quebra-cabeça e que às vezes tem umas peças que estão meio turvas. Mas a nossa vida não é só sobre a gente. É todo um universo que acontece de forma perfeita, é uma história inteira. Não é só a minha história, é a história da Giovana, da Nicole, do Leandro e da Mariane. É a história do universo e é a história do Criador que criou esse universo para acontecer de uma certa maneira. Então, às vezes, um quebra-cabeça que pode parecer meio estranho faz total sentido na peça total. Verdade. Vai se encaixar direitinho, né? Sim. É da questão do teste da fé, né? Que a gente não percebe que às vezes a gente precisa passar por coisas. Deus permite. Pra até nos testar. Tipo, o primeiro exemplo que eu penso é de Jó, eu acho que foi Jó, não foi? Que eu acho. Cara, é porque às vezes eu confundo os nomes, tá? É Jó. Que, gente, cara, o que ele passou? Mas Deus Jó. permitiu. Ele permitiu para testar a fé dele, para testar se ele não iria negar Jesus. E ele não fez isso. Eu ele negou acho a própria que vida. Deus nos chama a olhar um outro plano. Quando a gente entra, tipo, na intercessão, quando a gente entra nesse lugar um pouco mais profundo, que a gente não tem muitas respostas, eu acho que Deus nos chama a olhar a outro plano. O plano que Ele olha, com a visão dele, não mais com a visão humana. Quando a gente foca muito nessa terra, quando a gente foca muito nas coisas que acontecem com a gente, talvez a gente não entenda nada e continue não entendendo. Mas quando a gente coloca os nossos olhos, tipo, Senhor, redireciona o meu olhar todo o tempo, para que eu olhe para Ti, para que eu olhe para os Seus planos, para que eu não me veja só, porque a gente, ser humano, a gente é muito egoísta. Verdade. Né? Tipo, isso é meu, não pode levar fulano. E quando a gente vai interceder por alguém, por exemplo, hoje de manhã eu tava vendo o caso que aconteceu, né, no litoral de São Paulo, que as casas desabando. Gente, eu vi uma mensagem chocante, né? Que foi assim, olha, dá até tristeza de pensar só. Porque a mulher tava falando com o irmão dela no WhatsApp. E isso foi mostrado na reportagem. Aí, do nada, o irmão parou de responder. E a mensagem não chegou pra ele. Isso doeu meu coração, porque eu pensei, poxa, poderia ser o meu irmão. Quando a gente se coloca na visão do outro, aí que a gente fala, meu Deus. Você sabe? entende o que ele tá passando, né? E Deus, ele nos chama a isso, a olhar para o nosso próximo como a nós mesmos, sabe? A amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E ele redireciona o nosso olhar. Então, é simplesmente isso. É não entender que a nossa vida não está regida só pela nossa vida, mas por um Deus muito maior. E é também olhar, a gente às vezes é muito hipócrita, porque a gente fala, pô, não tem tal coisa e tal, mas com gratidão, cara. A gente tem um lar, a gente tem uma casa. Às vezes, mas eu não tenho ar-condicionado no meu quarto, mas tem gente que tá pior, né? E a gente olhar assim e falar, cara, Deus cuida de todos os detalhes. E essas pessoas passaram por essas coisas e tal. E eu lembro até da chuva que teve e tal, desse alagamento. Cara, tipo, a gente, eu tava aqui na igreja e tal, e o pastor até falou, lembra até que ele falou, cara, olha o privilégio que a gente tem. A gente tá aqui na igreja, em segurança, escutando a palavra, e tem muitas pessoas que estão em casa, sabe, vendo com medo a de água perder entrar. tudo, cara. Vendo a água entrar e perder os móveis, e perder as coisas. A gente é muito preso ao material, né? Poucas coisas. Demais. Tipo assim,
é aquela coisa de eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Eu tenho a minha casa, mas eu quero uma casa melhor. Eu tenho um carro, mas eu quero um carro melhor. Gente, mas vamos lá, a função de um carro, por exemplo, não é dirigir. A função de uma casa não é você se proteger. Se você tá naquilo dali, dá graças a Deus, porque tem gente que nem casa tem. Tem gente que nem carro tem gente que nem comida tem pra comer, sabe? Sim. E realmente, e isso quando... Quebrou o celular ao vivo. Ai, Jesus. Técnica. Mas realmente, quando a gente começa a voltar a olhar, como a Mariana falou, de parar de ficar olhando só pra isso aqui, sabe? Parece que a gente realmente vive numa bolha em que a gente fica só preso a isso. Sendo que, gente, a falta de gratidão das coisas faz a gente até sofrer muito. Porque se a gente ficar olhando só pro material, pro que a gente tem, pro que não tem, por exemplo, essa questão da chuva, do alagamento, gente, é horrível. E às vezes você tá na sua casa, em segurança. Verdade. Enquanto tá chovendo muito lá fora. E às vezes pra você é até legal, né? Tipo, nossa, tá Você fica chovendo, nem o climinha aí. ótimo, você chama Netflix, o meu brigadeiro. E a pessoa tá lá, tipo, É perdendo verdade, tudo nessa casa. E, cara, tipo assim, o que Deus transformou na minha vida foi isso. Eu acho que nessa posição, quando chove assim, parece que o Espírito Santo fica, vai orar por alguém que alguém tá Sim. precisando. E às vezes pode ser uma chuvinha de leve, mas talvez um trabalhador que tá precisando ganhar o seu dinheiro, sei lá. Já foi Ele tá prejudicado, ali né? e tá sendo prejudicado. Então, a gente separar... Gente, só 5 minutos. Ou 2 minutos. Deus escuta qualquer oração. Uma coisa também que minha mãe me ensinou, tipo, sempre quando passa uma ambulância, eu falo, Jesus tenha misericórdia dessa pessoa, porque talvez alguém esteja precisando. Então é se colocar sempre no lugar do outro, é ter a visão de Deus, e a gente vive assim. E entender também que é uma amizade. Ela falou, você orar, não precisa, nosso Senhor, Salvador, pelo sangue de Jesus. Não precisa. Sabe, como você fala com o seu melhor amigo, seu melhor amigo. E é todo assim. tempo, né? Não precisa No ser ônibus. necessariamente no seu quarto. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Sim. Eu ando na rua falando com Deus, cara. Às vezes eu fico Cara, viajando. imagina, Jesus não deve aguentar Leandro, que ele é muito chato, gente. Imagina o dia inteiro. Nossa, Ainda bem que Jesus é Jesus, né? Ele ele tem muita Jesus tem paciência. paciência. ele tem paciência. Mas sobre essa questão do sofrimento, uma coisa que, assim, eu tenho muito em mente, é uma coisa que é muito difícil, mas que ajuda muito nesse ponto. Que ter na nossa mente a visão de que a gente tá aqui só de passagem e que nós vamos morrer, essa carne vai morrer. E que existe uma eternidade de fato e real, porque muitas vezes a gente prega que acredita nisso, mas se a gente for olhar o nosso dia a dia, é muito fácil esquecer isso. Muito fácil. Isso é muito apegado. Todo mundo que a gente vive vai sempre tentar fazer a gente esquecer. Sempre, invariavelmente. A gente tá sempre sendo bombardeado de conteúdo, a gente tá sempre no Instagram, no Reels, no pessoal no TikTok, ouvindo podcast, fazendo várias coisas que a gente se esquece. A gente tá, às vezes, tão envolvido com escola, com faculdade, com trabalho, com os amigos, com família, com tantas demandas, que se a gente não trazer sempre à mente, à nossa memória, isso de que a gente tá aqui só de passagem e que existe um objetivo, um propósito muito maior, a gente vai viver sempre assim, preso às coisas daqui. E a Bíblia fala que pra gente ter... Pense, as coisas do alto são eternas e as que... Não. As que não se veem são eternas e as que se veem são... Ih! Vocês entenderam? As coisas que a gente vê... As coisas que a gente vê são passageiras e as que a gente não vê são eternas. Só que aí que tá o problema. Porque a gente tá aqui vendo o tempo inteiro. Eu tô vendo vocês e eu tô vendo todas essas coisas. Né? Só que o que a gente não vê é muito mais real do que a gente tá vendo. Sim. Porque o que a gente não vê é o que é eterno. É verdade. E é nisso que a gente precisa focar. Então, por isso é tão importante ter essa vida de oração, ter essa vida de intercessão. Porque é isso que dá forças pra gente, né? Pra conseguir ter isso em mente. E aí, quando a gente tá assim, esquece. Porque tudo que for acontecer, a gente tem uma visão muito maior. Então, assim, eu tô passando por uma dificuldade agora. Eu tô muito mal agora. Cara, eu lembro que Jesus morreu por mim na cruz. Que a graça dele me alcançou. Que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E tudo aquilo que ele ensinou na palavra dele, eu posso descansar o meu coração aqui. Que nenhum problema vai se comparar
a glória da presença dele. Na Bíblia também fala isso, né? Que nenhum sofrimento vai se comparar à glória que será revelada no dia que E ele nada que viu. você passa é aquilo que você não consegue passar. Sim. As suas dificuldades, se você está com uma dificuldade, é porque você precisa passar por isso e porque você consegue aguentar isso. Sim. E é se lembrar, é construir, como o pastor Renato sempre fala, um memorial, né? E Deus, lá no Antigo Testamento, ele fala muito sobre memorial, sobre se lembrar do que Deus faz. E Moisés também falou pro povo, né? Tenham cuidado porque vocês não viram a forma do Senhor. E se vocês não viram a forma do Senhor, é aquela questão de se ver, o que não se vê, o que se vê. Sim. Se você não viu, é muito mais fácil você esquecer do Senhor. Mas ele fala, se lembre sempre, quando for dormir, quando for se deitar. É a mesma coisa. Quando for levantar, essas coisas. Sim. No caminhar. E ele também fala pra lembrar as outras gerações, seus filhos, suas filhas. Sim. Cara, e às vezes a gente esquece de uns negócios, mas que nem o povo de Israel. Pô, caía maná Esqueci do o céu. tempo inteiro. Toda hora Você O viu tempo uma inteiro. coluna. Gente, leiam Juízes. É o tempo inteiro. Toda Toda hora, hora. toda hora, toda hora. E a gente é assim, a gente julga, mas a gente é assim. É verdade. Só que a gente talvez não admita. Porque às vezes você tá vivendo sua vida ali, às vezes você tá orando, tá lendo a Bíblia, mas no seu dia a dia você não tem isso em mente. Você realmente esquece e acaba vivendo como, tipo, se nada fosse Não nada. tem como você pegar Deus e ficar botando numa caixinha, eu preciso disso. Aí vai lá, não, Deus e tal, não sei o quê. Deus, eu tô como o povo, tava com fome, não sei o quê. Aí Deus manda, depois colocou de volta. Buscar só por interesse, né? Sim. Igual o povo, quando, se eu não me engano, foi em Êxodo. Gente, confirma aí, pelo amor de Deus. O quê? Que acho que Moisés subiu no monte e o povo ficou lá embaixo. Eles construíram um bezerro de ouro. Gente, teve as pragas, tudo pra eles saírem de lá. Eles estavam indo pra sair do cativeiro. E, tipo, no tempo que Moisés subiu lá pra falar com Deus, eles deram, primeiro que a Bíblia fala que eles deram todas as joias deles. Então, tipo assim, eles se desfizeram de tudo, tipo assim, pô. Aquela coisa de precisar ter o visível, né? Eu preciso ver alguma coisa. Se eu não ver... E aí, muitas vezes, a gente tá realmente adorando aquilo que a gente tá vendo. E eu vi até em algum lugar falando que, às vezes, nós, principalmente aqui no Brasil e tal, a gente se gaba muito de que com idolatria a gente não tem problema, né? Porque a gente não adora imagens, eles têm muito essa ideia de idolatria da Igreja Católica. Então, assim, a Igreja Evangélica não tem imagens, então nós não somos idólatras. Mas a gente idolatra, às vezes a gente pode se idolatrar, idolatrar alguém que a gente admira, alguém que a gente acompanha. O celular, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Sim, a gente acaba idolatrando e colocando aquilo num lugar muito maior do que deveria estar. E aí, de novo, a gente se esquece. Se esquece de Deus, assim, todos os detalhes, se esquece da eternidade, se esquece que isso aqui é totalmente passageiro. Tudo aquilo que a gente vai viver, tudo é passageiro. E quantas vezes a gente bota peso muito grande em coisas que não precisam. É verdade. O negócio é o foco, né? A atenção, porque é o que Jesus falou, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, aonde estiver o que você gosta, aonde estiver a sua adoração, aí vai estar aquilo que você se importa, tudo aquilo que você vive, entendeu? Aí você vai se basear sempre nisso. A sua vida vai ser base nisso. Por isso que é sempre intimidade com Deus. E aí, tipo, se ele estiver no centro, aí sim, a partir daí, tudo que você fizer vai ter ele como base. Não necessariamente você vai ter que morar na igreja, viver na igreja e ficar só fazendo isso. Mas agora, se eu vou trabalhar em algo, eu vou dar o meu melhor, porque ali eu vou estar glorificando a Deus dessa forma. Se eu tô na minha escola, ali eu vou glorificar a Deus com a minha forma de viver, eu vou viver de forma diferente. Se alguém estiver precisando de algo, eu vou fazer a diferença ali. E ali Deus vai ser glorificado através da minha vida. E eu não deixei de fazer as coisas que daqui, mas fazer com uma mentalidade diferente, né? Às vezes também tá preparado. Você falou também de escola. Eu lembro de uma situação que foi muito... Cara, tipo, me pegou muito de surpresa. Tinha um amigo meu que ele jogava basquete, só que ele sentia muita dor no joelho. E na escola, às vezes, eu falava de Jesus e tal. E, cara, do nada, teve um dia, ele começou a falar de Jesus e tal, não sei o quê. Aí ele falou, Leandro, você se conhece de Jesus mesmo e tal? Eu já li que Jesus cura.
ora por mim, pelo meu joelho. Assim, no meio da aula. Tipo, aula ali, a gente conversando. Aí eu cheguei e falei pra ele, cara, você crê? Ele, não, eu creio. Eu falei, não, calma aí. Você crê realmente que você vai sair daquilo com o joelho bom? Aí ele falou, cara, eu creio de verdade. Eu tava até orando a Deus em casa. E aí eu sinto que você tem que estar orando assim comigo. E aí eu orei por ele, pelo joelho, assim. Pelo joelho. E aí então, aula rolando lá, eu tô orando. É o clamor do joelho do Leandro. E aí nisso, depois ele falou e tal, ele jogou o basquete. E ele falou, cara, meu joelho realmente parou de doer. Eu falei, cara, tipo, imagina se eu fico com medo, eu falo, e não, ora aí que Deus cura e tal. Mas sabe, às vezes Deus quer usar a gente no ambiente que a gente tá. Ali pra mim, Sim. era totalmente, eu nunca iria imaginar que a pessoa ia pedir pra mim orar pelo joelho dele. E tem uma história muito legal, acho que era Lutero. Ele falou que alguém se converteu e aí virou pra ele e perguntou, tá, e agora, o que eu faço? Tipo assim, a pessoa se converteu e falou assim, tá, qual é o próximo passo? E era um sapateiro. E ele falou assim, faça os melhores sapatos que você puder por um preço justo. E aí você vai glorificar a Deus. É verdade. Tipo, você não precisa virar outra pessoa, mas o que você fizer, faça com excelência e faça de forma correta. Ali ele estava fazendo a diferença com uma mentalidade de que ele não estava fazendo sapato simplesmente pra ganhar dinheiro. Mas naquilo que ele estava fazendo, as pessoas iriam poder ver a diferença na vida dele, que era uma pessoa que trabalhava com excelência por um preço justo, estava sendo uma pessoa correta. E ali, com certeza, apareceriam oportunidades de declarar a glória de Deus naquele lugar. E só de agir dessa forma, ele também já estava glorificando a Deus, sendo uma pessoa correta e justa. Então, Eu creio essa também, mentalidade, qualquer né? trabalho assim, você vai ter uma oportunidade em algum momento de falar de Jesus pra alguém. Eu acho que em qualquer lugar. Posicionamento, né? Qualquer lugar. Às vezes Até o no não fazer, né? ônibus, Tipo, a pessoa pede pra você fazer um negócio que você sabe que não é correto, mas que talvez pra pessoa seja normal. E você, pelo ato de não fazer, você já tá mostrando Jesus Sim. ali, porque você tá sendo diferente. eu acho que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ah, mas como que é isso? Que coisa doida. É você literalmente fazer aquilo que Jesus faria. É você ser movido. Porque, de verdade, gente, o Espírito Santo existe e ele move a gente nas horas que a gente deve fazer. Tipo, vai lá, fala com fulano. Aí você sente uma sensação de, meu Deus, eu preciso falar com fulano. Aí, se você não obedece, você vê que era pra ter falado. E aí, aquele pezinho na consciência. E se você obedece, você percebe, meu Deus, eu bom. falei, graças a Deus eu falei que era necessário. Então, você é movido pelo Espírito. Eu não sei se já aconteceu com vocês, um exemplo. Deus manda falar com a pessoa. Aí na sua mente você começa. Será que foi Deus mesmo? Será que não, Eu preciso que tô falar? louca. Eu sempre Aquela penso isso, vergonha, aquela gente. coisa, ai meu Deus. que eu tô- Aí você pergunta de novo. Aí você Senhor, fala, sei tem lá, certeza? Deus, me dá uma confirmação. Aí vem alguém e passa, fala alguma coisa sobre aquela pessoa. Aí você fala, ih Deus, acho que não tem nada a ver não, me dá outra confirmação. Eu Aí Não é quero Deus fala de suficiente, novo. Aí Deus fala de novo. Aí você, será mesmo e tal. Sabe, essa luta constante, às vezes, com nossa mente, de chegar e falar pra pessoa e, sei lá, ter medo do que a pessoa vai falar. A gente tem muito medo do que Deus pode fazer, né? Só que Sim. ele age como simples. Deus Na é simplicidade, simples. né? Às vezes a pessoa precisa só de um abraço. E Deus tá falando de você abraçar a pessoa e você tá ali relutante. Mas você abraça aquela pessoa desaba, assim, descarrega tudo. E aí, imagina se a gente não faz. E o medo, na verdade, às vezes vem muito do nosso ego, né? Sim. Tipo, Tem que ser tudo da nossa forma. e também do medo. Tipo, e se essa pessoa me achar louca? E se não tiver nada a ver? Eu não sei se E vocês... se não gostar? já E aí Vocês é já muito... passaram isso em apelo, sabe? Em Aham. apelo, eu acho que a Muito. galera sente muito isso. Cara, se você sentiu, o Espírito Santo falou com você naquela palavra, e aí acontece o apelo e você sabe que você precisa ir. Mas você fica assim, gente, mas todo mundo vai saber. Gente, mas todo mundo vai me ver. E aquela vergonha. Não, apelo muito demais. É um pecado, talvez, que a gente precise confessar aqui. Que realmente, porque às vezes você se... E muitas vezes na hora do apelo eles falam, né? Às vezes Luana, Xandão, todo mundo fala, tipo, cara, independente de quem você for, vem aqui. Mas muitas vezes a gente fica com medo. Eu já passei por essa situação várias vezes. Tipo assim, eu me identifiquei com a pregação, eu sei que eu preciso receber aquela oração, mas muitas vezes eu fiquei por medo, tipo assim, caraca,
eu sou sublíder e tal, as pessoas vão estar olhando, tipo assim, vão saber do que tá acontecendo comigo. E muitas vezes eu não quero. Só que, cara, nós somos todos Sim. Porque tem filhos muito isso, de né? Deus, Da né? visão. Da mesma E uma forma. coisa que eu acho, gente, é no apelo que você é renovado, sabe? Que você realmente vai criando um processo com Deus. Às vezes você só ficar no banco toda vez. É o primeiro passo, né? Exatamente. É, Se você gente, ficar no banco verdade. toda vez que você ouvir uma palavra e você sentir que você tem que ir, o Espírito Santo te incomodou, você sabe que é o Espírito Santo, e você não for, você não vai sair do lugar, sabe? Eu acho que a experiência mais marcante da minha vida foi um apelo. Todas as minhas experiências Gente, mais eu também tive marcantes muito. foram no apelo. Olha, eu vou dizer que eu fui convertida mesmo em um apelo da juventude. De verdade. E teve um momento também muito especial no encontro GTE, que Xandão mandou todo mundo ficar de joelho, né? Aí, é claro que foi muito especial. E eu acho que o que a gente vive hoje é reflexo do que Deus fez em coisas pequenas. Sim. E é realmente uma construção, né? Às vezes as pessoas acham que, tipo assim, eu tô aqui normal e aí, do nada, eu vou virar outra pessoa, vou virar anjo santo. E é realmente nas pequenas coisas, no dia a dia, às vezes em um evento especial, mas depois pode ser no seu quarto. E ali você vai sendo transformada, né? Teve uma apelo que me marcou muito, muito mesmo. Que foi uma noite de adoração. E eu tava Sempre muito maravilhoso. triste, muito porque... Sim, eu tava muito triste, porque eu achava que Deus não me amava mais, assim. E eu fui com isso, e tipo assim, eu nem queria ir, sabe? Eu nem queria ir nesse apelo. E foi lá no subterrâneo. E uma noite de adoração, tipo, a galera... Na época do subterrâneo não tinha cadeira, né? Então, tipo, você ficava Eu livre. ficava em pé. Inclusive, eu tinha tanta vergonha. Sim, inclusive, a gente podia fazer, né? Ia ser maravilhoso. Podia Eu tenho bem mais ir lá pra liberdade. baixo. E eu tava lá, Vamos e tirar as aí... cadeiras do santuário. Relembrar os velhos tempos. Em algumas das ministrações e tal, eu fiquei, tipo, muito movida. Eu ajoelhei, assim, comecei a orar. E o que eu questionava pra Deus é, Deus, eu sei que você não me ama mais. Eu sei que... Eu comecei a questionar isso, e chorando muito. Eu tava triste demais. E, gente, a Adriana, pra você ter noção, a Adriana, ela estava cantando, tipo, ministrando. Ela saiu de onde ela tava e ela foi lá orar por mim. Ela ajoelhou e ela falou literalmente as seguintes palavras. Eu nunca vou esquecer, até me arrepio. Ela falou, Deus só te dizer que ele ainda ama você, que ele te perdoa. Ela falou só isso. E ela saiu e voltou a cantar. E você desabou. Sabe? E eu acho, tipo assim, gente, talvez pra ela... A gente já tive 2 coisas com a Adriana, tá? Tanto esse quanto no congresso. Talvez ela nem lembre mais, ligue, né? Nem lembre, mas o quanto, tipo, as pessoas marcam. E ela, naquele momento, Deus pediu pra ela, tipo, pra falar comigo. E eu precisava ouvir, sabe, de Deus naquele momento. E eu acho interessante nisso que você falou, é que você se abriu pra Deus. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de se abrir pra Deus. É isso que é oração. Tipo, tem muita dificuldade de dizer, Deus, eu tô cansada. Eu tô com raiva, Deus. Agora eu tô muito cansada. E eu não tô aguentando mais. Aí Deus faz umas coisas dessas. É porque eu acho que às vezes a gente tem essa coisa de tentar se mostrar forte e a gente quer fazer isso com Deus também. De não, tipo, realmente ser sincero, porque querendo ou não, ele sabe, né? Tipo, não adianta você ficar assim, não, eu tô bem e tal. E eu acho que é muito que eu, pelo menos, sou assim. Quando eu falo as coisas, parece que tem um peso muito maior e fica muito mais real. Quando tá só na sua cabeça, tipo assim, você tava pensando, eu acho que Deus... Eu acho que Deus não me ama mais, tal. Mas quando você realmente declara isso, é meio que você, tipo, aceitou, tipo, eu entendi que eu estou sentindo isso. E agora eu vou ter que lidar com isso. Então, você declarar isso pra Deus e abrir o seu coração pra Deus, é aceitar que esse pensamento tá ali. Porque às vezes você tenta ignorar, né? Tipo, você acha, tipo assim, eu acho que Deus não me ama mais e tal, mas, tipo assim, deixa ali no canto e finge que não tá acontecendo. Só que tá acontecendo. E aí, quando você realmente falou isso pra Deus, você realmente conseguiu tratar aquilo, conseguiu ser tratada naquela área. É também uma questão de como Deus vai agir, né? Porque às vezes a gente também acha que, eu tô ali, alguma coisa tá acontecendo, mas eu tô esperando alguém chegar e falar comigo. Mas nem sempre vai ser assim. Tipo, naquele momento eu precisava ouvir daquela forma. Precisava ser daquele jeito. Mas às vezes não vai ser. Às vezes vai ser você, tipo, cozinhando, ouvindo uma música e aquela música você vai começar a chorar muito porque aquela música te tocou de alguma forma do que foi falado. Ou até, tipo, numa pregação, num podcast. Em qualquer momento Deus tá agindo e nos momentos
que tem que ser, da forma que tem que ser, né? É saber estar atento e identificar, né? Volta ao que a gente falou, quando a gente tem uma vida de oração e entrega realmente tudo, todo o nosso ser, todo o nosso coração, tudo a Deus, e a gente consegue perceber nos mínimos detalhes. Tipo assim, caraca, eu tava orando sobre isso, eu falei sobre isso, e olha essa música, e olha o que aconteceu, e olha que a gente começa a ter os nossos olhos abertos pra enxergar as coisas que estão ao nosso redor, né? E é engraçado que, como você falou, às vezes a Adriana também nem lembra do que falou. Sim. Mas, sabe, alguém se dispôs a estar em intimidade com o Senhor, e o Senhor só falou isso, vai e fala isso. Não precisa de mais nada. Dali é o Senhor agindo. Sim. Sabe? E quem deu foi Deus. E eu já tive experiência assim, de eu orar pela pessoa e tal. A pessoa chorar, não sei o quê. Eu nem lembrava mais do que eu falei. Sim. Aí, sei lá, um mês depois a pessoa veio falar comigo, caraca, Leandro, isso que você me falou, não sei o que, não sei o que. Eu falei isso? Aí ela, não é e tal, você orou por mim e tal naquele dia. Eu falo, caraca, cara, tipo, é incrível, sabe? Não preciso eu... E Deus também não tem que mostrar essas coisas. Ele não é obrigado a mostrar essas coisas. E muitas vezes é um cuidado dele com a gente, né? Não mostrar, né? Porque a gente, como homem, é muito fácil a gente acabar achando que é a gente que faz, né? Tipo, se orgulhar daquilo. Sim. Então eu vejo que às vezes é muito cuidado de Deus, a gente não saber o que acontece. Não saber as consequências, muitas vezes, pra que a gente não ache que, tipo, fui eu. Verdade. Senão o nosso ego vai lá em cima. E a gente volta àquilo que a gente tava falando, né? Sobre ego, sobre egoísmo. Sim. Eu conversei muito sobre isso com a Camila. Que é a Camila que me discipula no Projeto Gerar. E a gente conversando sobre a pregação e tal, lá do culto Team. E ela falava muito sobre isso. Que, cara, muitas vezes você não vai saber o que vai acontecer. Não vai saber, e é um cuidado de Deus. É realmente um cuidado do Senhor de você, tipo, ter o seu coração protegido contra isso. Isso é bênção, isso é o cuidado de Deus. E aí a gente consegue enxergar Ele nos pequenos detalhes, quando a gente tem essa visão de eternidade. E não daqui, porque daqui a gente quer, o nosso coração sempre vai querer. Sim. Que as pessoas comentem, que alguém reafirme, que alguém elogie. Mas quando a gente tem a visão do eterno, a gente enxerga que é muito melhor a gente estar ali protegido, né? É muito da gente, tipo, a gente quer muito esse sentimento. Um exemplo, um louvor. Às vezes a gente quer muito estar se sentindo. E às vezes as pessoas falam, não sei o que, eu fiquei arrepiado e tal. E se limita, tipo, a presença de Deus não é isso, cara. Sabe, quando Deus te enche realmente, você fala, cara, não é um arrepio que me move. Sim. Não é esse sentimento, não é uma Porque aí no dia que não tiver, o que vai sobrar, né? É sobre Tem quem muito Deus isso é. com louvor, né? Tipo, de confundir aquilo que você achou, sei lá, a música muito boa, a bateria naquele momento fez um negócio muito legal, e do que realmente Deus ali tá fazendo. Por isso que a gente tá sempre falando, né, que é todo dia. Porque se não criar uma disciplina, se não criar um... É igual a questão de jejum. Gente, não é fácil, jejum não é fácil. Sim. E criar jejum é disciplina. Ao mesmo tempo também que a oração é disciplina. Ao mesmo tempo também que a leitura da palavra é disciplina. Então, é todos os dias você ali matando o seu homem exterior e deixando o homem interior, né? Que é esse onde Deus vai tratar. Sim. E a cada dia mais crescendo nisso. Crescendo em intimidade com Deus. E alcançando essas experiências que a gente tem falado sempre. E, gente, pelo amor de Deus. Vou fazer jejum. Aí vai lá a pessoa... Sei lá. Nunca fez, vai lá e quer ficar... não. 40 dias e 40 noites. Caramba. Vai passar mal. Você vai ficar mal. Só pra te avisar. Vou ficar 2 diazinhos. Aí deu 8 horas, a pessoa já tá morrendo de fome, não sei o que. Aí não faz com propósito pra Deus, faz sofrendo. E é entender o que realmente é, cara. Porque, tipo, se você tá fazendo jejum... como a Mari falou, é algo que vai te doer na carne. Às vezes, cara, eu conheço gente que consegue ficar um dia sem comer de boa. Pra mim, nossa, 4 horas eu tô chorando. Gente, já tô com fome. A cara dele, pra mim, Eu tô aqui cheia de fome. E tipo, e pra essas pessoas, às vezes isso não é o que mais dói. Às vezes celular é o que mais dói. Às vezes, sabe, ficar
vendo filme, série, é aquilo que toma o lugar de Deus. O jejum, Então- a gente sempre pensa nisso, que é com comida, né? A gente já associa com deixar de comer, mas não necessariamente, Uhum. né? Não, Não, né? que fala de mortificar a carne, aí o pessoal acha muito que é isso. Mas, cara, se tá doendo na carne, se pra você, nossa, é a série, é celular que tá me tirando da presença de Deus, então é isso que eu tenho que fazer jejum. E não adianta, vou fazer jejum, mas vou dormir. Tá errado. Aí Você eu vou fazer jejum for de 8 jejum, horas, aí eu vou parar de comer 9, vou dormir, vou acordar de manhã normal e tomar café. Tomar café. Eu, Jejum de exame de sangue. aí todo mundo, todo mundo faz esse jejum todo dia, galera. Todo mundo dorme 8 horas por noite. A maioria, né? Eu durmo 8 horas por que não. noite. Aquela. Que, poxa, aquilo doeu muito e tal, e você separar um tempo realmente, aí você busca intimidade com Deus, a oração, bota um louvor e tal, você realmente se enche de Deus, sabe? Cara, experimenta isso, uma vez por semana. Não precisa, 8 horas não, começa pouco, 3 horinhas e tal, e nossa, depois vocês vão começar. É claro que a gente enfrenta muita luta. Uhum. E não é só Mas- deixar de comer, é buscar a Buscar palavra. realmente. Isso é uma né? coisa que minha mãe um dia também já parou pra me explicar. Que, tipo, o jejum não é só você ficar sem comer. O jejum, pra ele ser feito da forma correta, você também tem que estar ali orando, buscando a Deus, dedicar aquele tempo também a buscar. Claro que nem sempre você vai conseguir, mas pelo menos se você estiver, sei lá, no trabalho, na rua e tal, pelo menos estar ali em espírito de oração, orando e tal, e não simplesmente falar, tipo assim, vou ficar sem comer. Porque aí, gente, jejum intermitente tá aí pra isso. Eu Pra acho emagrecer, né? Não... que o jejum nos deixa muito sensível. Porque, por exemplo, eu tô com fome. Geralmente eu fico. Estressada. As pessoas ficam estressadas. Tipo, qualquer um que fala alguma coisa, ai meu Deus, que saco. Não aguento mais a Mas voz mesmo. quando você tá sensível, Uhum. entendeu? Então quando você tá em jejum e lendo a palavra, Deus fala muito mais Ah. rápido contigo. E você entende muito mais rápido. Sim. E A você... gente abre mais o ouvido espiritual, a gente busca realmente. É. Porque às vezes Deus está falando, a gente está perguntando, Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E Deus falou sim ou não. E a gente continua perguntando, mas Deus já está falando, sabe? E a Às gente vezes Você que fica não tá distraído. ouvindo. Ou às vezes a gente quer o que o nosso coração quer, né? A gente está Sim. pedindo a resposta e Deus fala não. E você, Você tá enxergando sim onde não você- existe. Tá Deus tá dando- sendo, não! Ou sim, vai! É E aí a incrível. pessoa foi cheia de medo e tal, de fazer aquilo que o Senhor quer. Gente, Sim. é sempre um aprendizado. Eu digo que todo dia eu aprendo com Deus. Todo dia a gente aprende uns com os outros, Sim. né? A gente igual a gente tá fazendo aqui, a gente tá Aham. aprendendo uns com os Com outros. Sim. certeza. Gente, vamos fazer uma dinâmica agora? Sim. Agora eu quero ver, porque essa dinâmica que eu e a Gi pensou é assim. A gente vai falar coisas e vocês têm que me falar a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Ferrou. Então, por exemplo, se a gente falar igreja, vocês têm que falar a primeira coisa Puxa, que vem na sua cabeça. Ah, Não tá, pode pensar Jesus. muito, hein? tá. Olha, Não se eu- vai chegar. Primeira Se coisa. eu falar alguma Não coisa pode errada, pensar muito. É assim, a primeira Me coisa. desculpem. Primeira coisa, tá? Começa A aí, gente Gi. fala junto. Eu? ai meu Deus. Sim, É fala melhor, junto porque- pra ficar, e a gente vai falar 1, 2, 3, você Tá fala. bom. Não, é melhor fazer Faz direto, um não. teste. Porque Então 1, faz 2, 3 direto, vai vai. dar Um tempo teste, pra um vocês. teste, um Teste, teste. tá. É, vai. Família. Minha Vai. mãe. Aí, Pai, legal. mãe. Ele falou pai, ela falou minha É. mãe. Então tá fluindo. É isso aí, a primeira coisa. Primeira coisa na minha cabeça. Cara, Bíblia. você viu, Lente? Vai, Estragou o negócio, cara. Desculpa, cara. vai. Bíblia. Deus. Jesus. Pai, mãe, Deus, Jesus. Ué, a primeira coisa que veio. Videtim. Luana. Leandro. Leandro. Ele falou o nome dele, Videtim, Eu Leandro. faço parte do Videtim. Ele falou que- Ele é Eu falei personificação do Luana. Videtim, Aí, entendeu? ó. Leandro. Não, Já percebeu que a gente tá falando sempre pessoas de referência? Sim, verdade. Ó, Leandro. Psicólogos que estiverem assistindo e quiserem explicar isso. Camila. É, viu? É faz verdade, uma Camila. análise aqui pra gente entender. Mas é. Deixa eu pensar em outro. Casa. Carro. Ih, Jesus. Carro. Gente, Leandro responde um negócio que não faz sentido. Eu pensei na minha cachorra, só que eu esqueci o nome dela por um instante. Meu Deus! Gente, mas ele não sabe o nome da cachorra dela. Ela só tem 1 ano comigo, gente. Me perdoem. Não, essa cachorra Um é ano bem já, grande. tadinha. Só que Ah, não, foi
Foi muito rápido É pra eu porque a pensar. primeira coisa Tadinha. que vem, não sei, cara. Carro. Microfone. É. Casa, carro. Oração. Jejum. Oração. Ah, foi a primeira coisa que Foi ela. Jesus, é. É que você fala. Não, tem que calma dar aí, pausa, fala de aí novo. Oração. Joelho. pensou muito. Aí Pensou tem o muito. clamor do falando, joelho de Leandro. É a hora, Joelhos. então já. Calma, vou pensar. Já foram muitas, gente, tá? Jardim. Flor. Do inimigo. Já de inimigo. Verdade, eu Essa peça é peço. muito legal. Quem teve o privilégio, gente, de ver essa peça? Eu tive. No congresso. Eu tive. né? Acho Eu todo mundo, né? Consegui Mas ver. eu Foi já uma das tinha peças que visto. mais me impactou, cara. Também. já Verdade, tinha é visto. muito Foi a E eu peça que mais me fui impactou até hoje. congressista. Eu também. Eu também, dava Ah, um não, é medo. porque teve Te muitos trazer anos, né? flores. Realmente. Ó, muitos anos já. Qual foi o seu Flores. congresso? Eu fiz 8º. Nossa, muito tempo. Ele é velho. Eu fiz o 12º. Eu Aí, fiz 12º. Também. Por isso é. que ele lembrou. Ele falou Vidatinha, ele falou ali. Mariana também fez 12º, eu lembro. que bullying. Você tá no Vidatinha há quanto tempo? Eu acho que 5 anos. Você fez 5 ou 12º, não 6. fez? Aham. Jesus, minha maior paixão. Eu lembro. Ué, mas Gente, esse foi nosso também, não? foi mesmo. É porque eu lembro muito de Mari. Fizeram juntas? Sim. Todas as três? Só que a gente não se Então, falava. é. Só que a gente Você não foi se com uma fala. amiga, não foi? Eu Ou, fui tipo, com- você conheceu sim, lá? Eu fui com... Na verdade, eu conheci lá, gente. Ah, então. Ah, tá. O que Eu vi com uma acontece? prima. Mas eu lembro muito de Mariane, porque eu acho que ela era nova, não sei. E tem alguma foto, alguma Chama coisa de que ela velho. ficava logo atrás. Não, que ela ficava logo atrás. Então eu acho que, tipo assim, gravou muito na minha cabeça. E eu não sei porquê. Mari. Não. Uma foto que ficava atrás. Que ela não sei tava o quê, atrás e ficou muito na minha ficou cabeça. muito na cabeça. E olha que você tava atrás, né? Eu não entendi nada. Não, é que tem uma foto do congresso que o pessoal tira a foto. E posta no Facebook depois. Aí tem uma foto minha, eu acho, que eu salvei na época. Ai, Mariane, tava atrás. Era isso. Aí se ela te marcou, você viu ela. Aí me marcou, porque tinha uma foto minha que você tava no marquei. fundo. Não! Não, marcou. Ai, gente, desculpa. A foto, tipo, marcou na minha cabeça, entendeu? Pensei que era marcar no stories. Mas você nem conhecia. Não, do nada. Sabia nem Não, vou o marcar nome. essa garota aqui. Eu acho que ela É. tá aqui. Já foram domingos. É, aí que eu tava explicando que Mari parecia muito mais velha. Eu não lembro mais do que eu tava falando isso, gente. Tá bom, foi. Do congresso. Tá bom. Aí foi isso, é por isso que eu lembro muito de Mari, porque ela parecia muito mais velha. Aí depois eu descobri que ela não era, porque ela foi congressista de Nanda, que é minha amiga, Fernandinha. E eu era mais velha que Nanda, tadinha. Na minha época não era assim, cara. Na minha Era época como? Era diferente. Era meio que uns grupos. Aí, tipo... Na aí, época de Leandro. para- Ele é André velho, eu tenho ele tem 18 30 anos. Ele 18. tem 30 anos. Mentira. Era engraçado. Tipo, eu dividia em alguns grandes grupos. E meio que fazia lá e tal. E a gente conversava e marcava as coisas em grupos. Esse... Gente, Qual foi a spoiler. sua congressista? Congressista não, de Minha terra. congressista. Ah, tá. Ela não tá mais aqui na igreja, não sei se eu posso falar. Ah, Segredo de Estado, Então gente. fica, Fica- fica, muda de assunto, Fica muda aí. de assunto. fica nessa. A sua foi qual? Foi Rebeca. Rael? Uhum. Aí, Rebeca Rael. Você não teve, né? Gente, Porque mas, ele é na velho, igreja também. gente. Não gente, tá na mas eu igreja entrei também. muito precoce no Vida Teen, sabia? Porque Quantos anos? com 10 anos de sair Meu Deus. do Vida Caramba. Kids e fui pro Vida Teen. Eu lembro que você ainda tava no Vida Kids. Mas é porque a Caraca. Luana E não eu me já deixava ir pro queria Vida ir. Teen. Ah, tá. E eu Sabia? já A Luana queria ir, sempre me sabia? expulsava. Conta essa história, a Luana vai ver. Porque minha irmã era do Vida Teen, que minha irmã é mais velha. Uhum. E aí tinha uma época que sempre tinha gincana. E eu Sim. achava muito legal. E sempre na época de gincana, eu ia com a minha irmã e com a amiga dela pra assistir, porque eu achava muito maneiro. Participava das coisas também e tal. Só que a Luana sempre conversava com minha mãe, falando que eu não era pra ficar lá, porque eu não tinha idade. Sim, eu burlei, hein? E aí eu sempre era expulsa.
Mas você, Porque eu acho que você era mais alta, assim, né? Então, o Dava que acontece impressão. comigo foi parecido, porque a minha irmã era também, e ela é mais velha, e ela ficava no Vida Teen, frequentava, e tipo, eu já não, gente, eu acho que eu sempre fui um pouco à frente da idade, sabia? Porque eu já não gostava, tipo, já não tinha nada a ver o Vida Kids pra mim. Ah, Aí eu falava assim, não, pipoca. eu prefiro, Mas a parte da pipoca eu adorava, né? óbvio. Lanchinho. mas o resto assim já incomodava. Mas Aí a eu gente falei, já não, explicou que no Vida Teen também rolava pipoca. Pros um pouco espertos filadinho. rolava. Pros amigos da tia Aí eu já da comecei cozinha. a frequentar, tipo, aí com 10 anos, aí eu fiz congresso com 12. Mas tipo assim, já ia todos os cultos, já direto. Eu acho que é por causa disso, eu era mais alta, né? Aí tipo, passava isso. despercebido. Ela Como já eu sou veio muito achar que quietinha, tinha eu idade. fico muito na minha, né? Então, Sim. Já aconteceu isso comigo. Eu tava num lugar que era proibido. Ih, agora vai falar. Vai falar sim. Era proibido pra criança. Aí, tipo, eu fui com meu primo, só que meu primo era muito baixinho. Aí o primo... Se fosse só eu, com certeza ia dar. Mas meu primo, tadinho, estragou tudo. Mas aí você foi burlada? Aí eu falei que... Aí Burlada não, qual é o nome? Vetada. Aí o cara... Burlada do nada. Nada a ver. Palavra aleatória. Você não me deixou. Viu? Fiquei muito bolada. Falou de não deixar, evitar, né? Quer dizer, bolada. Aí, tipo assim, o cara veio e falou assim, aqui não pode criança não. Aí eu... Beleza. Tururu. E você entrou com quantos anos no Vida Teen? No Vida Teen, cara, 8. para com isso. eu Ele tenho tá 18 desde anos. 1960 ao todo. Não. Tipo, meu irmão fez congresso em 2012. Aí, nisso e tal, ele começou a ir, aí ele me levava. Só que eu não ficava no Vida Teen. Eu já fui direto com ele pra trabalhar no Vida Kids. Mas entrar no Vida Teen mesmo foi quando eu fiz meu congresso, um pouquinho depois, 2013. Final de 2013. Gente, 2013. Exatamente. É muito eu tinha tempo. quantos anos? Eu não sei. É isso que eu tava fazer tentando conta. Eu tinha calcular. 10 anos. 2013. Tem 10 anos? Não, não tinha 10 anos. Eu tinha 10 Você nasceu anos. qual ano? Eu nasci em 2004. 2004 também. gente. Meu Deus, cara. 2013. Gente, não é conta difícil, não. Tá certo, eu É tinha 10 9. anos. Eu tinha nasci 9, em eu acho. 2002. Você tem quantos anos Você agora? nasceu em Eu tenho 2004? 20. 9. Não. Ah, é. 9. Eu tinha 9. É porque a gente tá em 2023, Eu né? não era tão criança quanto eu imaginava que eu era em 2013. Eu É. achei que eu era mais nova. Tá certo. Mas, tipo, assim, além, tipo, eu entrei com 10, né, no Vida Teen. Aí daí eu fiquei um ano, tipo, depois do congresso, que eu fiz com 12 anos, eu fiquei um ano ainda, tipo, sem nada. Só fui entrar depois pra ser... Esqueci. GT? GTE. Uhum. E, tipo, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu era muito tímida, né? E, gente, inclusive, eu lembro de Giovana. Eu fiquei revoltada. O quê, gente? Num culto teen. Revelação. Revelação, Eu isso aqui. tava teen há muitos anos. Eu no culto teen, eu tá. sentada, de boa. Gente, eu Aí sempre vem faço Giovana isso. perguntar se eu sou visitante. Gente, me Aí eu olho perdoem. pra cara dela. Sério? Amiga, você... Eu perguntei pra você, mas eu te conhecia desde sempre. Amiga, você perguntou. Chamou Parece que de você sumiu da visitante. sua cabeça. Que você me perguntou Falou que se eu tava era visitante. desviada. Gente, Que se eu fiz isso? Aí eu isso olhei com assim, alguém... minha mãe olhou e falou, não, ela veio aqui sempre. Aí daí a Giovana ficou toda constrangida. Eu não Sabe me qual era a lembro minha disso. Desculpa, gente. A desculpa que às vezes eu dou é porque eu falo que eu sou nova. Não, Você não é mais nova, Mariane. Um dia você foi. Eu sou Não, nova, amiga. 1000 anos de eu vida assim, acabei sou nova. esquecendo que eu ainda eu não sou mais nova, né? É. Que eu sempre dou essa desculpa. É porque eu sou nova aqui. Só que eu não sou mais nova. 5 anos de ministério. Esquece, acabou. Você- que Não é eu Mas mais é sou nova. incrível que às vezes você fala isso pra pessoa que tem 300 anos de igreja e você acabou de chegar. Aí dá uma vergonha, você fica É. toda vermelha. Não, mas o que eu achei engraçado de Giovana é porque eu conheço Giovana desde Vida Kids, entendeu? Você Aí eu lembra fiquei de uma parada? Não sei se a gente chegou a fazer. Ai, A gente, gente, na época do Nicole. Vida Kids, acho que a gente combinou de pintar o cabelo de papel crepom. Ah, deve Meu ter sido. Deus, cara. Porque eu, Por isso que eu não lembro entendi por que eu perguntei se ela era visitante. Tipo assim, a gente cresceu na igreja. Ela Deve ter não dado um aceitou surto na minha cabeça. cantar e você Tava levou pro escuro. coração. Tava escuro na época. Eu não É, enxerguei foi direito. foi isso. Ficou ali chorando em casa. Poxa, Ninguém me Eu ficava triste, que eu falava, gente, mas eu Pois é, vim aqui garota. todo domingo. pintou o cabelo junto comigo. Aí chega agora perguntando se eu sou visitante. Do nada. Mas é porque eu era muito... Eu entendo, porque eu era muito quietinha e eu ficava muito no canto, sabe? E aí Ainda é um eu... pouquinho, né? Mas tipo, antigamente, Foi um hater. depois de anos aqui, eu ainda sou um pouquinho. Tô brincando.
Mas aí eu Não ficava fala muito direito pros quieta. outros. Aí daí, poxa. Aí eu entendo, né? Eu ainda ficava com minha mãe, gente, tinha muita vergonha. Porque eu não sou o tipo de Caraca, é pessoa. verdade, sua mãe ficava no culto Sim, junto é. com você, Porque, tipo assim, lembro. eu não sou o tipo de pessoa que chega e fala com todo mundo. Eu sou mais introvertida. Mas, tipo assim, se você chegar e você falar comigo, aí daí eu vou conversar com você, a gente vai virar amigo, beleza. Mas eu não consigo ser a pessoa que vai Começa. fazer essa amizade. Então, eu ficava ali quietinha. E no canto. E eu ficava com vergonha, né? De ficar ali sozinha. Aí minha mãe me acompanhava, tadinha da minha mãe. Ela deixava de vir pro Todo culto domingo lá ela em ficava no cima. Vidatim. Ficava no Vidatim. Cara, Por muito tempo. Isso é amor de mãe, gente. É verdade. comigo foi uma das minhas maiores dificuldades. Parece que não, mas Sério? no início, cara, eu era muito tímido. E, tipo, eu vim do mundo pra igreja. Então, depois do congresso. Aí eu, na época do auditório, eu subi e tal, e sentado sozinho, via o culto, ia pra casa, sabe? E às vezes eu via, não, tipo, o pessoal conversando, marcando algumas coisas, só entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mas você trabalhava no Vida Kids, né? Vida Kids, Você já mas- tinha meio que amigos lá, É, mas na época eles não faziam parte, assim, do do Vida Vidatim Teen. direito. Ah, sim. Aí, tipo, eu ficava meio que sozinho. Pra mim, isso me doía muito, cara. Tipo, você chegar verdade. e tal. É você ruim. Eu acho que é uma coisa que a gente deve falar sempre. A gente nunca chega com o pé na porta, né? Tipo, Sim. eu cheguei hoje e já tô num nível, sei lá, de intimidade com as pessoas. Não. Então, geralmente, um pessoal mais novo do Vidatim fica muito... Meu Deus, será Perdido. que um dia eu vou poder falar com alguém? Alguém vai me notar? Sim, alguém vai te notar. Gente, E alguém já sempre está tem. te notando. Isso é uma coisa muito desanimadora. Tipo, eu lá por mim. Porque eu passei por isso. Se a minha mãe não fosse comigo, eu não iria, porque eu não tinha vontade de ir às vezes. Sabe? Ela foi ali meu alicerce pra me fazer estar ali no ambiente que eu tinha que estar, porque eu era adolescente, pré-adolescente. Mas, tipo assim, por não ter amigas, eu ficava tipo. E foi um bom eu tempo, vou ficar né? aqui. Foram anos. Aí tipo, você muitos fica com anos. aquela coisa, será que eu sou valorizada mesmo? E tipo assim, Será que e Deus o me lugar, ama? né? Não, e tipo, ir no lugar, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, gente. Se você vê uma pessoa sozinha, ou se você vê uma pessoa que você nunca viu na vida, cara, fala com ela. Porque realmente por você não falar, talvez aquele foi o primeiro culto que ela veio, mas ela não foi recepcionada, as pessoas não falaram, cara, vem mais, fica aqui, não conversaram com ela vai embora, nunca mais voltar. E aí a gente perdeu uma vida pra Jesus, sabe? Então, assim, a gente sempre tem que estar atento a isso. Porque realmente, se a minha mãe não ficasse comigo, eu não sei. E olha porque eu era nova, né? Eu era criança, então, poxa, quando você é criança, o que você mais quer é o quê? Amizade. Isso é verdade. Né? Aquela coisa, aquela relação de amigas, de ter aquele negócio do culto. Isso é muito importante, até pra você crescer, né? Com amigos. Sim, verdade. E aí você, tipo, às vezes você também quer entrar para algum setor e trabalhar e tal, fazer. Só que você não conhece ninguém. Às vezes você fica com vergonha de chegar e falar pra entrar em tal setor. E isso Mas faz... o negócio é o primeiro passo, né? A gente tem que Sim. sempre dar o primeiro passo. É igual a questão do apelo. Gente, dá um passo de fé. Sim. Só isso. E quando você entra no setor, é muito mais fácil você criar amizade. sabe? Com Sim, certeza. verdade, O líder vai... verdade. Gente, eu vou contar aqui agora. Conte. Foi Eita, o revelação. primeiro... Eu comecei no multimídia, né? E o nosso querido Nilson. Eterno Eu Nilson. achava que eu nunca ia ter Vai intimidade chegar nele, com vai chegar ninguém. nele. Com ninguém. E foi passando os anos, Nilson implica comigo até hoje, gente. Não é possível. E eu achando que ele nunca ia nem me notar no setor. Uhum. Mas as coisas acontecem no devido tempo. Isso é uma relação muito boa de líder. Porque quando você entra no ministério, você se sente muito acolhida. Tipo, aquela coisa de, eu faltei em um culto, a pessoa te manda mensagem perguntando se tá tudo bem. Sim. E tipo assim, tem 50 pessoas no grupo. Como que aquela pessoa percebeu que eu não tava lá, sabe? Aham. Isso é realmente um carinho muito bom e você se sente acolhida. E às vezes, tipo, não é condicionada. Só porque salvei seu pai e sua mãe não conseguiu ir. E aí, porque você teve um compromisso. Mas aquela pessoa demonstrou Alguém que lembrou, sentiu né? a sua falta. E você se sente bem também um pouquinho, né? E te dá um ânimo a mais, porque saber que alguém tá ali caminhando junto com você. Que você faz parte, né? Nós somos seres relacionais, né? Muito. Então a gente precisa de contato. A gente precisa de conversar. Tem aquelas pessoas que geralmente gostam de ficar sozinhas e tudo mais. Mas a gente precisa, gente. Não fiquem sozinhos, pelo amor de Deus. Sim, a gente precisa de pessoas do A gente nosso precisa de amigos, sabe? Eu já achei que, sendo muito vulnerável aqui, já achei que eu nunca ia ter amigos, sabe? Sim. Porque na vida, na infância, nas coisas, eu achava que
eu nunca ia poder me abrir, sei lá. E Deus foi me dando amigos, sabe? Por quê? Porque eu me abri, porque eu me deixei ser essa pessoa relacional. Sim. E é muito engraçado, tipo, quando eu cheguei, meu irmão ele já falava bastante com as pessoas. Ele chegou, cara, senta do lado da pessoa e fala com ela. Eu falava, Lucas, Não, é simples assim, eu não sei o que falar. Ele fala, dá boa noite. Aí eu falei, e depois? Pergunta se o culto tá legal. Ô, Lucas, não vai Não faz assim, né? sentido. E é engraçado que hoje em dia, às vezes eu sou assim, eu vejo alguém mais sozinho, tipo, puxa assunto aleatório da vida. E aí você vê, você ajuda a outra pessoa também a perder a timidez. Às vezes você só chegando, a pessoa já dá um retorno. Sim. É isso, gente. A gente tá caminhando agora pro final. Infelizmente, o papo Nossa, tá pode muito ser bom. Pode Fluiu sim. muito, foi muito bom, gente. Foi muito bom. Ai, tinha tanta coisa pra falar ainda. A gente tem que ter mais vezes Tem isso, que- esse Sim. papo. Tem que ter um parte 2, hein? Foi muito bom. Gente, fala se vocês querem Mariana parte e Leandro, 2. parte 2. É. E aí, eu queria perguntar pra vocês uma coisa que vocês querem deixar de mensagem, sabe? Se alguém assistir, tipo assim, pô, não lembrar de mais nada. Uma coisa muito importante que o pessoal, tipo, pra guardar mesmo no coração. Então, pra mim, que fica muito no coração, assim, de falar, é questão da oração. Questão da, tipo, realmente, gente, é amizade, é você e Deus. Cara, não vai estar ninguém vendo. Então, se chega no quarto, se derrama no Senhor, que, cara, eu tenho certeza que se você for de todo o coração, o Senhor vai falar com você, sabe? E nisso, eu recomendo você ver um pouco o livro de Salmos, que é o único livro da Bíblia do homem falando com Deus, assim, do homem. Sim. E sabe, e fala, nossa, às vezes a gente se sente com raiva, às vezes a gente se sente triste, às vezes a gente quer, sei lá, não quer ver ninguém. E você vai chegar e falar pra Deus, Deus, eu tô sentindo isso. Ou às vezes alegria também, compartilha com o Senhor aquilo que tá no seu coração. E mesmo que tenha passado tudo, cara, o que vale é a intimidade de você e Deus. Se você errou, se em algum momento se perdeu isso, essa essência de estar todo dia, sabe? Assim como quando você tem alguma novidade, eu quero contar pro meu melhor amigo, já começa assim, pô, você não sabe o que aconteceu, que não sei o que, aí você começa a falar, sabe? Cria essa intimidade com Deus que vai ser muito diferente, você não vai ver mais como, nossa, eu tenho que orar, mas você vai ver como o privilégio de orar, de contar do seu dia, de contar as coisas. Sim. E eu tenho a mesma mensagem, né, pra passar pra vocês sobre amizade com Deus, sobre também manter o foco, né, porque, como a gente disse, é disciplina, mas também chegar com sinceridade sempre ao Senhor, porque, como a gente tem falado, não precisa ter medo, não precisa estar numa posição de meu Deus, se eu falar, se eu fizer, será que vai acontecer? Na verdade, estar tranquilos que Deus está ouvindo e que Ele é o nosso melhor amigo. E nós somos seres relacionais e Deus criou a gente, então Ele quer se relacionar com a gente. Verdade. É isso, Também. gente. É isso, Chegamos galera, ao do fim. podcastinho. Pois é. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado também. A gente amou, tem que ter Sim. parte 2 disso aqui, gente, porque tava Por fluindo favor, tanto. tinha A gente muita só coisa ainda parou pra porque falar. Tinha que parar mesmo. Curta, compartilha e já pede Compartilha pra aí. parte 2, né? Sim, aqui vocês querem parte 2, porque eu Sim, quero. eu quero Eu também também. quero. Faltou muita coisa. E é isso, gente. Beijo, até o próximo. Até o próximo. Tchau, gente.